pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tentar fazer essa bolsa que eu vou chamar de bolsa Flora, certo? Ela é uma bolsa bem simples, mas ela tem uma textura muito bonita, um trabalho muito bonito, certo? Ela é uma bolsa relativamente grande. Não reparem que aqui estão todos os fios que eu não fiz o arremate ainda. E esse fio que eu vou usar é esse fio aqui, tira de malha, certo? Dessa marca. Eu vou usar esse aqui, que é um cru, que já estava aberto. Eu acredito que o tanto que tem aqui dá para fazer essa bolsa. E eu vou fazer com vocês, eu vou ensinar vocês a pregar dois tipos de alça. Tanto essa alça redonda, que é a mesma alça que eu vou colocar na foto da bolsa pronta, que eu vou ensinar como prender ela aqui, certo? Aqui em cima de um lado e do outro. E vou mostrar como prega essa alça aqui, essa meia lua e a redonda. Vou testar essas duas coisas. Vou botar aqui também como prender esse detalhe aqui, que é a mesma coisa que esse detalhe, que é tudo coisa simples, certo, gente? Vou usar com vocês a agulha 7 milímetros, não sei se está dando para ver aí. Aqui a agulha 7 milímetros. Tesoura, né? Vou usar também uma agulha comum, mais fina. Essa daqui é de 3. Ixi, minha câmera não tá focando aqui. 3 milímetros. Isso, 3 milímetros. Deixa eu ver se eu consigo focar na de 7. Aqui, 7 milímetros. Beleza. E aí vamos começar, tá certo? Como vocês podem ver, eu vou até medir aqui o tamanho dela. Para você, quem gosta, né? Tem muita gente que gosta de saber o tamanho. Ela tem 26 por 24. Isso. De profundidade é coisa de 2 centímetros. 3 centímetros. Pronto. A gente vai começar aqui fazendo 21 correntinhas, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Consegui aqui fazer as 21 correntinhas, certo? E essa 21ª é a da virada. Então, na segunda, a partir da agulha. E a agulha tá aqui enrolada no fio, né? Que não é correntinha. Correntinha, a primeira é essa aqui. E a segunda é essa aqui. Então, eu vou inserir a agulha fazendo ponto baixo a partir da segunda correntinha, certo? 2, 3, 4. Bom, fiz os 20 pontos baixos, certo? Cheguei aqui na extremidade e nessa extremidade aqui eu vou fazer no total 4 pontos baixos. Eu já fiz um, que é aqui na última correntinha, e vou fazer mais 3, certo? 1, não precisa fazer repuxando, faça com calma, ajustando a agulha para lá e para cá, para não fazer um rombo aqui. Quando a gente vai de qualquer jeito, o trabalho tende a ficar deformado, certo? 3 eu já fiz, né?
sempre com calma. 4. 1, 2, 3, 4. Certo? E agora eu vou voltar fazendo ponto baixo até a outra extremidade. Oi. Quando eu chegar na outra extremidade, eu volto para mostrar para vocês, mas a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nessa daqui. Só que aqui já tem um ponto baixo e uma correntinha, então eu vou fazer 2 pontos aqui. E na correntinha a gente vai fazer o fechamento invisível, que ela vai virar um ponto baixo, certo? Então vamos lá, terminei aqui, arrodeei, cheguei na outra extremidade. Vou mostrar para vocês que aqui tem a correntinha de subida, tem um ponto baixo e vou fazer mais 2, certo? Porque a correntinha de subida é o 4º ponto. Então, 1, 2, e aí eu vou fazer o fechamento invisível. Como é o fechamento invisível, eu já mostrei em outros vídeos, mas do lado da correntinha de subida tem esse ponto baixo aqui. Então, eu venho por trás, insiro a agulha embaixo da cabeça dele, que são essas 2 alças, pego esse fio que estava do lado de cá e levo lá para trás. Insiro a agulha aqui embaixo, vou ajustar o máximo que eu puder, laçar e trazer para cima. Fiz uma correntinha e agora eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto da carreira anterior, sem aumento, nem diminuição, nem nada. A partir de agora não vai ter mais aumento, são só a combinação dos pontos, certo? Quando chegar aqui, a mesma coisa, um ponto baixo em cima de cada ponto até chegar aqui. Quando a gente chegar aqui para poder fazer o fechamento, eu volto aqui com vocês para mostrar tudo direitinho. Então, eu arrodeei toda a base de ponto baixo, sem aumento, sem nenhuma diminuição. Chegando aqui, falta o último ponto baixo. E aí, eu já vou pro fechamento invisível, certo? Mesma coisa de antes. Vou fazer o fechamento invisível aqui. Diminuir um pouco aqui. Passar por aqui. Laçar e trazer pra frente. E aí, eu vou fazer uma corrente que vai corresponder a um ponto baixo. Vou pular um ponto. No próximo, eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos. Vou pular um ponto e vou fazer um ponto baixo. Vou pular um ponto e vou fazer 5 pontos altos no mesmo lugar. E vou fazer essa repetição até o final da bolsa, certo, gente? Até o final da carreira, desculpe, porque... Mas também vai ser até o final da... Quase praticamente até o final da bolsa mesmo. Pulo uma, ponto baixo. Pulo uma, 5 pontos altos aqui. Dois, 3,
4, 5, pulo um ponto baixo. E aí eu vou seguir essa sequência até chegar aqui, certo? E aí, quando chegar aqui, no final, eu volto com vocês. Então, terminei aqui de arrodear a carreira toda. Como eu falei para vocês, fiz uma correntinha, pulei um ponto, fiz 5 pontos altos. Pulei um ponto, fiz um ponto baixo, pulei um ponto, 5 pontos altos, pulei um ponto, fiz um ponto baixo, pulei um ponto, 5 pontos altos. Pulei, ponto baixo, pulei, 5 pontos altos, pulei um ponto baixo, pulei 5 pontos altos. E eu fui fazendo assim, dessa mesma forma que eu tô falando para vocês, até chegar aqui o final. Quando eu cheguei aqui no final, fiz 5 pontos altos, pulei um ponto, e aqui realmente eu faria um ponto baixo, para depois pular e fazer os 5 pontos altos. Só que aqui já é a segunda, a gente já vai começar a segunda carreira, então a gente vai fazer um fechamento invisível. Vou esticar isso aqui, colocar a agulha por debaixo da cabeça do primeiro ponto alto, que ele fica grudado com o ponto, com a correntinha, né? Então, vou levar isso lá pra trás e aqui vai ficar a sequência toda certinha, ó, tá vendo? Então, eu vou colocar isso aqui de baixo, vou ajustar, laçar e vou fazer aqui 3 correntinhas. Por que, Paula, 3 correntinhas? Porque aqui eu vou fazer exatamente nesse ponto baixo os 5 pontos altos, certo? Aí, como é que vai ser a sequência agora? Aonde tiver ponto baixo, eu vou fazer 5 pontos altos, e aonde tiver o leque, no meio, eu vou fazer um ponto baixo. 5 pontos altos, um ponto baixo, exatamente em cima do meio. Então, vamos lá, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ficou um pouco aberto aqui, né? Mas não tem nada não. Depois a gente ajeita. Vai voltar ao normal. 5. Aí vai pular 1, 2. No terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. E aí eu vou seguir. Laço. E aqui nesse ponto baixo, eu vou fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. 1, 2, no terceiro ponto alto, eu faço um ponto baixo. E aí, no ponto baixo, eu faço 5 pontos altos. E vou fazendo isso até chegar no começo, dando a volta em toda a carreira, certo? 4. Olha como vai ficando. 1, 2 pontos altos, no terceiro eu faço um ponto baixo. E aí eu vou, quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. E aí, gente, cheguei finalizando aqui a segunda carreira. Vocês estão vendo que o trabalho tá meio aberto assim em leque, né? Mas não se preocupem, que quando a gente subir tudo, ele vai fechando direitinho, certo? Aqui a gente vai fazer o quê? Aqui não precisa, na verdade, pode ser feito, mas eu acho que não precisa ser feito o fechamento invisível. Aqui tá as correntinhas, e aqui na terceira correntinha a gente pode fazer um ponto baixíssimo, certo? Um ponto baixíssimo, e pode caminhar com pontos baixíssimos até
o meio, até o do meio, o ponto alto do meio, fazer uma correntinha e iniciar o trabalho. Voltar, né? Continuar fazendo o que a gente estava fazendo. Aonde tem ponto baixo, a gente faz 5 pontos altos. Aonde tem o leque, no ponto alto do meio, a gente faz um ponto baixo. Aonde tem o ponto baixo, a gente faz o leque de 5 pontos altos. Aonde tem o leque na carreira anterior, a gente faz um ponto baixo exatamente no meio. E a gente vai continuar trabalhando dessa forma até atingir 12 carreiras. Certo? 12 carreiras de leque, só de leque. Quando chegar na 12ª carreira, eu vou voltar aqui com vocês para a gente passar por os detalhes, certo? 4, fazer mais uma. Mostrando aqui para vocês. 5. Procurem não fazer o ponto muito folgado. Nesse caso aqui, quanto mais apertadinho o ponto for, melhor. Certo? Olha, no ponto alto do meio eu fiz um ponto baixo. E no ponto baixo eu já vou fazendo o leque de 5 pontos altos. Quatro, 5. E aí o próximo é o leque, então no do meio eu vou fazer um ponto baixo. E aí eu vou seguir, gente, dessa forma até o final, certo? E eu volto aqui com vocês. Pessoal, eu voltei aqui com vocês na 3ª carreira, certo? Para lembrar vocês uma coisa. É importante, para quem não tem muita prática, a primeira correntinha que fizer a cada começo de carreira, que se coloque um marcador. Isso se você não tiver muita prática, porque você pode não conseguir enxergar que aqui é o início da carreira, certo? Então, essa é a minha dica. Só agora eu fui perceber nesse caso. E então, na 3ª carreira, porque aqui é a primeira, aqui é a segunda e aqui é a 3ª, eu vou fazer um fechamento invisível. Quando a carreira começar com ponto baixo, com correntinha, você fecha com fechamento invisível. Sim, então aqui eu vou fazer o fechamento invisível porque eu comecei com a correntinha. Então, para transformar ela em ponto baixo, eu vou fazer o fechamento invisível, certo? Vou colocar a agulha aqui, fechar ele direitinho, laçar, trazer pra frente e vou fazer aqui 3 correntinhas e mais 4 pontos altos, né? Porque as 3 correntinhas correspondem a um ponto alto, o primeiro ponto alto. 3, 4. Vocês podem fazer isso aqui com a agulha 6, viu? Gente, talvez ele fique mais fechadinho. A agulha 7 eu tô achando que ele tá ficando aberto. Mas enfim. Então, no 3º eu vou fazer um ponto baixo e vou continuar na mesma sequência. 5 pontos altos, um ponto baixo, 5 pontos altos, um ponto baixo até o final da carreira. E a gente sempre vai ajeitando o trabalho assim, ó. Tentando botar ele pra cima, não deixando que ele abra muito. Pessoal, voltei aqui na 4ª carreira para mostrar a vocês que nesse caso aqui eu terminei com um ponto baixo, certo? Quando eu termino com um ponto baixo, eu posso vir aqui na 3ª correntinha, eu comecei essa carreira aqui com 3 correntinhas, eu posso vir aqui na 3ª correntinha, laçar e fazer um ponto baixíssimo e caminhar até o ponto alto do meio, que é esse aqui, e começar a 5ª carreira
com essa correntinha. Como eu tô começando com a correntinha, quando eu terminar essa carreira, eu vou fazer o fechamento invisível. Então, quando eu começar com o leque, eu vou terminar com o ponto baixo. E aí, eu posso fazer o fechamento com o ponto baixíssimo. Quando eu começar com a correntinha, eu vou terminar ele com o leque. Então, eu posso fazer o fechamento invisível, certo? Para ficar bem legalzinho isso aqui. E outra coisa, eu não sei vocês, eu também não sei se foi o dia, mas essa bolsa eu tô achando ela mais fechadinha, os buracos todos bem fechadinhos. E essa daqui eu tô achando que ela vai ficar um pouco mais aberta, apesar de que ela tá se encaixando aqui para subir. Eu sugiro que, se vocês não quiserem que ela fique assim tão aberta, que usem uma agulha a menos. Por exemplo, essa aqui é a 7, usem a 6 ou a 6,5, que dá para usar com esse fio sem problema nenhum, certo? É uma dica que eu dou. Mas como eu comecei com a 7, eu vou terminar e quando chegar lá em cima, eu volto com vocês pra gente fazer essas carreiras aqui. A gente vai fazer uma carreira de ponto baixo normal para fechar e 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto baixo centrado, certo? Para terminar tudo. E aí a gente coloca o acessório aqui e eu mostro como eu coloquei as alças. Então, pessoal, terminei aqui as 12 carreiras. Vocês contam as carreiras assim, pelo leque, certo? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora, a gente vai para o fechamento com ponto baixíssimo. Pega aqui na terceira, 1, 2, 3, na terceira correntinha. Faz um fechamento, com baixíssimo. E daqui mesmo, a gente já começa a fazer ponto. Então, pessoal, voltando aqui, pra subir agora aquela parte aqui de cima, mais fechadinha, que é essa aqui, certo? E o que é que a gente vai fazer aqui? A gente tem aqui nessa borda 44 pontos. Vamos lá. Vou começar com esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 40, 41, 42, 43, 44. Perfeito. Então, se a gente tem 44 pontos na borda, significa que a gente tem que fazer aqui 44 pontos baixos. E a gente vai ter que distribuir, porque aqui tem muito mais de 44 pontos baixos, certo? Se vocês quiserem contar, eu tenho certeza disso. Então, o que é que a gente vai fazer? Por exemplo, se eu fiz essa correntinha aqui de subida, eu vou pular um ponto e vou fazer um ponto aqui. Depois eu pulo mais um e faço um ponto aqui. Isso vai ser uma distribuição aleatória. Vocês podem fazer como vocês quiserem. No final tem que ter 44 pontos. Agora, essa distribuição aleatória, vocês têm que criar mais ou menos um padrão, certo? Vamos lá. Eu fiz aqui, a correntinha de subida é 1, né? 1, 2, 3. Aí já tô pulando aqui 4, vou pular esse daqui também, 5, 6, 7, 8, tô pulando mais outro, 9, 22. Então, eu fiz daqui até aqui 22 pontos. Do outro lado tem que ter 22 para fechar os 44.
Então, eu vou continuar mais ou menos nessa linha. Não tem se vocês quiserem contar para saber quantos pontos tem, para saber quantos você precisa diminuir para chegar a 44, é interessante. Mas eu prefiro, no momento aqui ensinando para vocês, eu estou preferindo manter um padrão, certo? Se eu tenho vários pontos, eu tenho muito mais que 44 pontos, mas eu sei que no final eu tenho que ter 44, então eu vou fazer 22 de um lado e 22 do outro, tomando como base mais ou menos esse limite aqui. E tem que dar certo, certo? Se não der, desmancha e faz novamente. Então, vamos lá.